galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu sei que pode parecer repetitivo, mas é a pura verdade. A sexta-feira nunca decepciona. É incrível! Queda de ministro, a própria imprensa brasileira, o consórcio clamando por uma CPI, confusões na própria esquerda, o fator Ciro Gomes envolvido aí na queda ou não queda do Lupe, e nada disso sequer chega no chulé. Notícia mais polêmica de ontem. Não tem nem o que falar. Envolve aí, né, o seu Eduardo Bolsonaro. Está chegando ao Brasil na segunda-feira, depois de amanhã. A gente vai falar sobre isso já. A gente abre o vídeo falando sobre isso. Um cara responsável por sanções. Responsável em relação ao quê? Ao governo americano. Não precisa nem adiantar, né? Não precisa nem falar mais. A gente vai começar o vídeo falando sobre isso. Aí depois sim a gente vai falar sobre o nosso lindo governo do amor, Lula e Lupe. Você vê, né? Olha, aquela foto ali do Lula e do Lupe, ela é muito simbólica. O jeito que Lula coloca assim a mãozinha no rosto do Lupe. Se aproximasse mais um pouco ali, rolava um beijo. Não rolava, não. Falava, o Lupe é irresistível. O nariz do Lupe me pega, sabe? Me pega assim de um jeito. Eu não sei o que é. Ele tem um charme muito diferenciado. Piadas à parte, vamos falar sobre os escândalos, mais coisas que saíram na imprensa. Falar sobre a CPMI, inclusive um caminho aí, né, para evitar que, sei lá, o Mota não queira pautar. Tem isso e outras coisas. Tem muita coisa mesmo pra gente comentar no vídeo de hoje. Vamos acelerar, que é pra não ficar nada de fora. Tem até outros escândalos. Oh, meu Deus do céu. Quando do INSS parece que tá, assim, já não tá perto do fim. Surgem outros pelo caminho. Mas enfim. Ontem, à noite, Eduardo Bolsonaro passou para avisar em primeira mão que o coordenador para sanções do governo Trump desembarca esta segunda-feira em Brasília. Dentre as agendas, está prevista a reunião com o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Jair Messias Bolsonaro. Aí, eu não vou dar play no vídeo do Eduardo, porque Eduardo é um cara antidemocrático de extrema-direita, né? Aí eu prefiro abordar o assunto citando que isso é na imprensa, né? É na imprensa, gente. É na imprensa. Imprensa. O Metrópolis divulgou. Então, tá ali, ó, já 9h15 da noite. Então, se você estiver achando ruim, petista, esquerdeiro, vai reclamar com o Metrópolis. O consórcio que vocês tanto amam. Inclusive o Ricardo Noblar trabalha lá, junto com o Guga Noblar, amigo de vocês. O Guilherme Amado trabalhava lá. Aí o Metrópolis diz que o governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções a vocês sabem quem? Integrante do governo Trump, à frente da área de sanções internacionais, David Gamble, virá ao Brasil discutir punições ao ministro. E está prevista a chegada na segunda-feira, dia 5. Eu até achei curioso o nome desse cara, porque Gamble, na verdade, né? É aposta. Realmente assim, né? Tá se apostando muito alto aí, todos os lados, as cartas na mesa, esse jogo aí. Meu Deus do céu, tá muito mais complexo que dominó. Realmente eu não sei se é pouco o que o pessoal tá jogando, mas tá ficando emocionante. A visita de membros do governo Trump a solo brasileiro foi costurada por Eduardo Bolsonaro. Fala dele, hein? Que se licenciou de suas funções na Câmara para permanecer nos Estados Unidos. Em Brasília, Gamble se reunirá com o senador Flávio Bolsonaro, que deverá levá-lo também para se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como mostrou a coluna, a Casa Branca estuda aplicar sanções não apenas a vocês sabem quem, mas também a autoridades brasileiras, como juízes auxiliares do ministro, ao PGR, Paulo Gonet. Além das punições, também estarão na pauta questões voltadas à segurança pública. Gamble está à frente da chamada Office of Sanctions Coordination e lidera estratégias para os Estados Unidos no âmbito de questões diplomáticas. Ele é servidor de carreira do Serviço Sênior Internacional, né, de Relações Internacionais. Basicamente isso. Aí o Paulo Capelli depois voltou, já na madrugada hoje, né, 1h30 da manhã, para falar um pouco mais sobre esse cara. E esse cara realmente ele parece ter um histórico assim, de serviços, né, junto ao governo. Como chefe do escritório de coordenação de sanções, Gamble lidera a estratégia e a política de sanções do Departamento de Estado, espécie de Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Aí você veja, né, ele é chefe do escritório. Ele realmente é o chefe do escritório de coordenação de sanções. Tem ali o nome, ó, Office of Sanctions Coordination. O militar é o principal representante do governo Trump no meio diplomático quando o assunto é sanção internacional.
Gamble é membro de carreira do Serviço Exterior Sênior. Como mostrou a coluna, né, ele tem investigado medidas tomadas pelo ministro, enfim, né? Ele atuou como conselheiro econômico nas Filipinas, incluindo um ano como chefe adjunto de missão interino. Suas atribuições também abrangem diretor adjunto e diretor interino do Escritório de Redução da Ameaça de Armas Convencionais do Departamento de Estado. Ele atuou como diretor para questões envolvendo Rússia, Ásia Central, no Conselho de Segurança Nacional. Seus cargos diplomáticos no exterior incluem Afeganistão, Cazaquistão, Filipinas por 2 vezes, Polônia e Rússia. Essa matéria aqui acho que só traz um currículo para mostrar, como já foi dito, né? Realmente é um funcionário de carreira. Ele tá chefiando o departamento, acho que não é nenhuma orelha seca que chegou por aí. O que é que eu acho disso tudo? Eu acho que a gente vai ter alguma notícia. Eu tenho certeza aí que a gente vai ter alguma notícia sobre isso. Finalmente, aí, né, depois de um hiato, a novela do Velho Testamento voltou. A novela do Velho Testamento está voltando. Vamos ver, né? Só digo que se vai acontecer alguma coisa ou não, eu não faço a mínima ideia, mas, como o próprio Metrópolis aí noticia, essa visita se deu graças, né, ao Eduardo Bolsonaro. Hoje eu não vou abrir o Atlas aqui não para relembrar umas postagens anteriores, antigas, da turma do Partido Novo jogando pedra no Eduardo Bolsonaro, querendo humilhá-lo, perguntando o que ele estava fazendo nos Estados Unidos, quando ele deveria estar aqui no Brasil, resolvendo as coisas e cobrando impeachment. Eu não vou fazer isso hoje não. Não vou fazer isso hoje não, né? Mas tá aí. Eduardo. O pessoal fazia piada, né? Fritador de hambúrguer. Olha lá o fritador de hambúrguer. Olha o fritador de hambúrguer aí, ó. Tá enchendo o saco agora, né? O chapeiro aí tá enchendo o saco, né? Ah, não, Bolsonaro quer colocar os filhos pra ser diplomata só porque é filho dele. Diplomacia é um cargo, né, de relações interpessoais. Sem cargo, sem ser diplomata. Tá aí aprontando, né? Tu já imaginou se Eduardo tivesse sido diplomata no Brasil? Será que a CIA teria atuado no Brasil em 22 da forma como, sei lá, atuou? Livre, leve, solta? São questionamentos aí que ficam abertos, né? E fica aí também de reflexão pro futuro aí para chamada direita brasileira. Mas vamos lá. Vamos falar do governo do amor, que ontem foi um dia lindo. O Lupe caiu e a gente tem que falar um pouco sobre isso, só que antes do vídeo de ontem eu falei, ó, Lula, vou te dar um dia de folga. Vou te dar um dia de que eu tava com saudade de falar de Bolsonaro, dá um dia de folga, Lula. Aí eu tenho que comentar as coisas que já tinha separado. Porque tivemos aí o 1º de maio, a gente não falou nada sobre isso. A gente sabe que o Lula não foi, Lula fugiu. Por quê? Porque não tem público. Ia passar vergonha de novo, como foi no ano passado, ao lado do Boulos. A prova tá aqui, ó. Show de Lady Gaga desfalcou manifestação pelo 1º de maio, diz Erika Hilton. Diante do fracasso, teve que arrumar uma desculpa, que foi desculpa pro show da Lady Gaga. Não tem como levar a sério, né? Esse é o retrato da esquerda brasileira nos dias atuais. Aqui tem só o recorte lá do vídeo, ela mandando ao vivaço, né? Pra você saber onde foi que ela falou isso. Ela falou isso em entrevista à CNN. Eu não vou dar play porque tá com as músicas de fundo, etc. aqui, tá com aquela música do Chaves, né? Aquela música triste do Chaves, né? Quando todo mundo vai embora pra Acapulco, ele fica sozinho. Mas tá ali, né? Trump negou o visto. Lady Gaga atrapalhou a manifestação. Tem sempre o norte-americano pra estragar tudo, né? Coitado da Erika Hilton. Aí vamos lá. Antes da queda do Lupe, tivemos algumas notícias, algumas coisas aconteceram que a gente não pode deixar de lado, como o INSS, vejam só, dispensou exigência de biometria para sindicato de irmão de Lula. Mas deve ser uma coincidência, né? Coitado. O irmão do Lula não fez nada de errado. Como é que eu sei que ele não fez nada de errado? Porque ele é irmão do Lula. Tu já viu algum parente do Lula fazer uma coisa errada? Lula é homem santo. O Supremo já falou isso pra gente. O Supremo teve que descondenar o Lula. De tão santo que o Lula é. Aí tá aí, né? Não precisa de biometria, não. Por que não precisa, né? Qual foi a explicação pra não precisar de biometria? Fraude do INSS mirava idosos e pessoas com deficiência. Relatório da Polícia Federal e CGU mostra esquema de descontos não autorizados em aposentadorias de grupos vulneráveis. Até os indígenas também, o pessoal assim mais afastado da sociedade, que tem nem facilidade pra ficar ali checando, né, o extrato pra saber. Mas o cara nem sabia que tava tendo o dia descontado. Tava ali.
Roubando de pobre coitado indefensável. Aí essa dupla da Globo News, né? Em total desespero. É uma bomba que vem armada e que o Lupe não conseguiu desarmar, comenta a Júlia do Alip, após revelação de fraudes bilionárias do INSS, e Otávio Guedes complementa. Pior, ele turbinou, ele inflou, aumentou a bomba em 3 vezes e jogou no colo de Lula. É curioso como a Globo tenta vender a história que o Lula é um pobre coitado. É a vítima. É a vítima. O Lula tava de boa e aí... vai lá, Lula! Oh, meu Deus! Coitado de mim! Durante o governo Bolsonaro, se o primo do marido do vizinho da secretária do 3º escalão do ministro de Bolsonaro aprontasse, a culpa era de Bolsonaro. No governo Lula, indicados políticos que já que já tem espaço na máquina, alguns deles, desde o governo Lula 1, ou seja, pessoas com vínculos históricos com o PT, aprontam e o Lula não tem culpa de nada. O Lula é uma vítima da sociedade. É um homem santo. Quem disse isso? O Supremo. Temos que canonizar o Lula. É uma cerveja sem igual. Não sei se eu baixei esse vídeo aqui. A cara da Júlia do Olímpio, ela tá passando do ponto, viu? Tá com o queixo quadrado, assim. Tô preocupado com ela. Deixa eu ver se eu tenho esse vídeo aqui. Acho que eu não baixei esse, não. Ah, não, eu baixei, velho. Pro INSS. Não tem para qualquer lugar que você olhe, a situação do INSS, não tô falando só a partir de agora, com o Lupe, mas antes... Ô, pai. Travou por quê? Pera aí que a internet tá baixando. Deixa eu voltar aqui. Gente. Não tá baixando. Deixa eu dar uma pausa aqui pra vocês não ficarem esperando. Pronto. A bomba, o Lupe, sabe, Lupe, olha só, tem essa bomba que está no governo Bolsonaro. A Previdência no governo Bolsonaro, vamos lembrar, ela ficava... Tu vê a safadeza? É do governo Bolsonaro. O escândalo começou em 2016. O esquema começou em 2016. Tá no governo Bolsonaro, Tu é um lulista, Otávio Guedes. Lulista não. Lulista é pouco. Tu é um jornalista da Globo. Que deve ser o maior xingamento que deve ter hoje no Brasil, né? Coitada da mãe que o filho trabalha na Globo. Sob o guarda-chuva do Paulo Guedes, teve como secretário, né? Não era ministério. O ex-senador Rogério Marinho. Paulo Guedes e Rogério Marinho têm alguma coisa a ver com isso? Não. Nem aparece o nome deles. Mas eu estou dizendo assim, politicamente, o Lupe teve nas mãos a condição de... Por que não teve nas mãos o Temer? Os ministros do Temer? Os secretários do Temer? Rapaz, é um cara de pau, viu? Tinha que ser a Globo. Armar essa bomba e politicamente dizer, olha como é que são incompetentes. O Paulo Guedes e o senador Rogério Marinho, que é um dos maiores adversários do governo atual, não viram essa pouca vergonha que o governo Lula agora está desmontando. Ô, irmão, mais de 64% aconteceu em 2 anos do governo Lula. O negócio que começou em 2016, ali na Intoca, no Segredinho. Mais de 64% foi em 2 anos. De 2016 até 2022 foram 6 anos. Tem 8 anos rolando. De 8 anos rolando, 2/3 é no governo Lula. A boletada violenta foi em 2 anos de governo Lula. Isso é a Globo. Isso é a Globo. Tem que ser fechada e responsabilizada. Eu sou a favor de expropriar todos os bens da Globo. Não é isso que os comunistas pregam? Expropriação da propriedade privada. Começando pela Globo. Tirar tudo da família Marinho. É brincadeira, viu? É brincadeira. É porque vocês da Globo me colocam nesse estágio. Eu fico vendo aí o vermelho da Globo News, aí me vem essas ideias na cabeça. Esse seria o argumento político. Mas não, o que o Lupe fez? Por omissão, por cegueira deliberada, isso que a investigação vai definir. Jornalisticamente, a gente pode dizer incompetência. Jornalisticamente, fato, incompetência. Porque você recebe 700 mil reclamações e não faz nada, é uma incompetência.
É uma negligência, uma inação. Acho que talvez o termo é uma inação. E aí a bomba que era para explodir no colo do governo passado, politicamente, do Paulo Guedes, do Rogério Marinho, politicamente, não criminalmente. Estou falando de política, né? O ministro é um ser político. Não, ele inflou 3 vezes, aumentou a bomba em 3 vezes e jogou no colo do Lula. E jogou no colo do Lula. Pois é, né? Ai, ai. Aí, pra relembrar, né? Relembrar e viver. Relembrar e viver. Se é pra relembrar, Otávio Guedes, olha aquela linda postagem do perfil oficial do PT no Senado. O PT no Senado votou contra a MP 871 por entender que não é preciso retirar direitos e prejudicar gravemente os mais pobres e com menos acesso à informação para combater fraudes contra o INSS. Bastaria uma força-tarefa para combater supostas fraudes que Bolsonaro alega querer coibir. Bolsonaro tentou, né, coibir, mas o PT foi contra. O PT foi contra a postagem de 5 de junho de 2019. E tem outra postagem aqui, é porque ficou fora. Eu já sei que tá fora de ordem. Só lembrando agora. Tá aqui, ó. Cadê, rapaz? Pera aí. É a postagem do Rogério Corrêa. Aqui. Fora de ordem. 3 de março. O Brasil no carnaval e o fascismo age contra a organização do povo. Na clara da madrugada, Bolsonaro emitiu medida provisória alterando artigos da CLT estabelecendo restrições à contribuição sindical facultativa e às mensalidades de filiados aos sindicatos. Aí o Brown comenta, né? Fascismo é quando um presidente dificulta a vida de quem rouba o trabalhador. Você é contra roubar, você é fascista. Todo mundo que tá contra bandido é fascista. Eita, Rogério Corrêa. O tweet que envelheceu bem, viu, tio? Parabéns, parabéns. Mas vamos lá. Aí vem a nossa musa Daniela Lima. 1º de maio. O escândalo cresceu tanto que não dá mais pra Globo abafar. A Globo tentou, a Globo se esforçou. Como sempre, vai para debaixo do tapete, mas não deu. Não deu. Aí dias depois, porque o primeiro grupo que eu vi comentando sobre isso, inclusive sobre a ação aí junto ao TCU, foi a CNN. Aí com as 48 horas depois, quando eu já tava meio cansado, quando não dá mais pra esconder, vem a Daniela Lima. Vá, Dani, vá, minha linda musa do Ozempic. O procurador, o homem que era responsável por defender os interesses do INSS e de seus beneficiários, por óbvio. Este homem, que segundo a Polícia Federal, abro aspas, enriqueceu 18,3 milhões de reais na farra do INSS. Farra é o termo utilizado pelos investigadores. Este homem agiu formalmente para evitar o bloqueio de desconto em folha de pagamento de empréstimos consignados, que também estavam na mira de uma auditoria do Tribunal de Contas da União. Você viu aqui lá atrás, semana passada, na esteira desse escândalo, que o TCU deu uma ordem para bloquear descontos de todos os benefícios, né, de vários descontos em folha de pagamento de aposentado e beneficiário do INSS, porque a área técnica, a auditoria do TCU, tinha identificado uma situação de vertiginoso crescimento, não só nas queixas, mas nas suspeitas de fraude. A ordem foi dada pelo ministro Haroldo Cedrais. Ela chegou a ser cumprida na prática? Não, porque o processo simplesmente ficou parado no gabinete do Cedrais. Ontem, inclusive, houve uma mega discussão durante a sessão do Tribunal de Contas da União, onde, criticado pelos colegas por ter simplesmente sentado em cima de um processo, levado e tirado ele da pauta por 5 vezes, Cedrais decidiu, de novo, sustar a discussão sobre o INSS. Ainda assim, ainda que não tenha tido um efeito de bloqueio prático, todo esse enredo nos traz aí uma amostra muito clara do tamanho desse esquema. E, gente, sinceramente, é indigesto ver a argumentação deste homem. O nome dele é Virgílio. A gente vai trazer daqui a pouquinho o perfil dele, feito pela Pauline, tá? A linha de argumentação que o agora ex-procurador do INSS adotou. Vamos juntos aqui, olha. Tá bom já. É muito sofrimento, Dani, né?
Toma um Ozempic aí, fica de boa, tia. Fica aí, viu? Vai passar um paninho lá pro Lula de novo. Vai mais passar um paninho. Aí vem o Matheus Leitão, outro. Por que a não demissão de Carlos Lupe indica a derrocada para o Lula? Isso era um dia antes da demissão. Muito se falou sobre a perda da relevância política do Poder Executivo por ocasião da recusa do líder da União Brasil na Câmara, o deputado federal Pedro Lucas, em assumir o Ministério das Comunicações. Há, porém, outro episódio ilustrativo da derrocada do prestígio da esplanada, a permanência de Lupe no cargo. O Ministério da Previdência parece ter tão pouca serventia atualmente, do ponto de vista do cálculo político, a não ser para colaborar com golpes e fraudes, que não compensa o trabalho de demitir Lupe. Além do desgaste com o nanico PDT, ainda há o risco de novo vexame, caso contemplado com a vaga venha esnobá-la. Neste terceiro mandato, Lula, entretanto, o governo vai aguentando não só o encargo da não demissão de Lupe, como também as bravatas dele, que parece verdadeiramente indignado pelo flagrante do crime sob suas barbas. E assim, entre a omissão e o conformismo, o executivo assina embaixo da própria irrelevância. Já não governa com autoridade, apenas administra os restos de um poder simbólico, acenando com cargos que ninguém quer e tolerando escândalos que outrora provocariam exonerações sumárias. Ao manter Lupe onde está, mais do que aceitar a decomposição da própria força, o Planalto a legitima. E aí eu acho que aquela entrevista que o Lupe deu, afirmando para toda a imprensa que ele sabia, ali ficou assim, insustentável. Como cabeça de Ozempic diz, o desgaste já estava feito. Fonte muito próxima a Lula disse que em relação à atuação do Lupe, o desgaste está feito. Era algo que ficou tão gritante que quando passaram o relatório para o presidente com a operação já desbaratada, a gente ficou convencido de que algo tinha que ser feito. Por isso a demissão. Nenhuma vontade de segurar integrante dessa cúpula nomeada pelo Lupe que acompanhou o avanço das fraudes. O governo tenta sair das cordas com um tom pró-apuração. Tá tentando e não tá conseguindo. Tá piorando. Tá igual a areia movediça. Quanto mais se move, mais afunda. Aí, o dia ontem começava já com aquelas manchetes. Todo mundo já sabia. É igual o corno. Todo mundo lá do bairro já sabe, né? Menos ele. Mas calma que ele vai descobrir. Sabia, né? Na verdade, aqui o Lupe também sabia, né? Nesse caso aqui foi acordo. Um acordo de cavalheiros. Porque eu nunca vi tu se demitir e colocar o teu número 2, filiado ao teu partido, no mesmo cargo, né? Então, se eu estou saindo para deixar o meu número 2, é acordo com o Lula, né? E tem um preço. Qual o preço a ser pago? Lupe deve entregar o cargo nesta sexta, dizem auxiliares do governo. A expectativa é que, sob pressão de quem? Da Globo. Quando ficou insustentável, a Globo entrou em campo para tentar colocar a culpa no Lupe. E assim tentar forçar o Lupe a sair. Para o Lula não demitir ele e falar, cara, assim, tá insustentável, né? Não me culpe, Lupe. Não jogue a culpa em mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Reclame com a Globo. A expectativa é que, sob pressão, o próprio Lupe entregue o cargo. Glaze está encarregada dessa articulação, segundo fontes. Lupe é presidente licenciado do PDT. E a condução do processo requer delicadeza. A aposta no Palácio do Planalto é que a sua saída seja consumada ainda nesta sexta-feira, no mais tardar, segunda-feira. Tem que sair ontem mesmo. E ele saiu. Lupe não resiste a escândalo e pede demissão. Pediu, né? Lula, eu não aguento, deixa eu sair. Ministro cai após o escândalo dos descontos irregulares em aposentadorias em pessoas do INSS revelado pelo Metrópolis. Só que essa demissão teve que ser feita com cuidado, foi friamente calculada. Vamos entender. Acho que você já está entendendo, né? Aí, como sempre, assessoria extraoficial do Lula, a Globo. Aliados do PT recomendaram que Lupe deixe o comando e retorne à presidência da legenda, mantendo o partido na base do governo. Lupe, tu sai, volta pro PDT, fica de boa. Vamos ver se o governo vai tirar o Lupe de algum conselho. Capaz do governo até colocar o Lupe em um novo conselho, que é para ele não ter perda salarial, né? Ele vai continuar no conselhinho, ganhando aqueles jetons gostosos. Aí tu fica lá no PDT, que tem um bem bolado muito gostoso, né? No próximo do Planalto, a saída já é tratada como certa. Já a ala do Ciro Gomes, porque o PDT está em conflito, sei lá,
tentando trazer aqui para o direitês da direita brasileira, o que o PDT vive hoje, tomado assim, as devidas proporções, era o PSL durante o governo Bolsonaro, sabe? Um presidente do partido que não apoia Bolsonaro, no caso aqui não apoia o Ciro Gomes, uma ala mais ideológica que está sendo sabotada pelo Luciano Bivar, no caso aqui o Lupe, e aí, né, os militantes saem olhando, né, os militantes pró-Ciro olhando sem ter nada para fazer, gritando. Então tá aí. Então a ala ligada ao Ciro Gomes defende que a crise seja usada como oportunidade para um rompimento com o governo. Não é porque Ciro tá lá que ele manda no partido. Aí vem a Folha de São Paulo para trazer um complemento. Queda de ministro de Lula tensiona a relação tumultuada entre PDT de Ciro e PT. Olha lá, PDT de Ciro. O pedido de demissão do Lupe deve tensionar ainda mais a já tumultuada relação entre PT e PDT. A saída do Lupe tem potencial de abalar a aliança entre os dois partidos e levar o PDT a uma posição de independência no Congresso. Nesta sexta, após o pedido de demissão de Lupe, Lula convidou o ex-deputado federal Volney Queiroz, que é do PDT, atual secretário executivo da Previdência, para ocupar o cargo de ministro. Aí eu te pergunto, como é que Lupe está caindo e entra no lugar dele o secretário executivo, o número 2? O número 1 é ruim, mas o número 2 presta. Como é que um escândalo dessa magnitude só atinge o número 1 e não o número 2? Como é que alguém da cúpula do INSS pode passar batido diante de um escândalo desse? Aqui é apenas uma tentativa do Lula de vender para a sociedade civil que ele atuou em prol dos velhinhos. Só e somente só. Dentro do PDT, a escolha é vista como da cota pessoal de Lula. O partido que não vai indicar o novo nome para o ministério, mas também não vai vetar a nomeação de Queiroz para a pasta. Aqui não é o partido. Aqui é um acordo entre Lula e Lupe. Nacionalmente, o histórico de embates entre PT e PDT vem desde o final da ditadura militar, quando os dois partidos disputavam a hegemonia no campo da esquerda. E o Lula venceu. Lula destruiu, Lula humilhou o que sobrou, né? O que um dia foi o PDT. Lula acabou com o brizolismo. Acho que eu vou escrever sobre isso qualquer dia. A gente já comentou sobre isso aqui, eu não vou entrar em detalhes aí no vídeo de hoje. Tem até umas notícias curiosas. Uma notícia que me mandaram esses dias, esse 2011, que está anexada no portal do Senado. Uma análise sobre Lula feita em 2011. Bem curiosa, mas só vou deixar isso no ar. Daqui a pouco a gente comenta. Aí, Leonardo Atush, nosso amigo do Brasil 247, é que ele realmente confessa o golpe. Demissão de Lupe é parte de uma ação coordenada contra Lula e tem como objetivo viabilizar a candidatura de Ciro Gomes. Não. O primeiro objetivo da oposição foi alcançado. O segundo é afastar o PT da base do governo e viabilizar uma candidatura alternativa. Tem quantos dias que eu tô falando pra vocês? Gente, Lula não vai demitir o Lupe porque tem um acordão pra sabotar o Ciro. Isso não faz do Ciro... Pronto. O que é que eu tava falando no vídeo de ontem? Que o antipetismo é um problema tão grande quanto o petismo. Ciro Gomes é antipetista. Ciro Gomes é antipetista. E aí? Eu não me furto a conversar com o Ciro Gomes, não. Poderia conversar com ele em torno de vários temas, mas ele é antipetista. E aí? Você vê como essa questão do antipetismo, ela... É o antipetismo, né? O antipetismo pelo antipetismo é o antipetismo. Não basta só ser antipetista. Por isso que tem que ter, sabe, um negócio programático. Então, assim, Lula não quer chegar em 2026 tendo que dividir votos. Não tem governo. Não tem popularidade. Não tem o que apresentar. Tá tentando, assim, Bolsonaro é no tapetão. E é assim, ele não quer ver nem a possibilidade do Ciro estar lá para criticar ele, porque isso vai pegar mal dentro da esquerda. Da turma que vai votar no Ciro. Porque tem esquerda antipetista. Sim, saiba disso. Nem todo mundo de esquerda é petista. Enfim, essa postagem aqui do Leonardo Atush, ela não é uma postagem, me perdoa, Léo. Não é uma postagem, eu não acho que você está sendo honesto no seu comentário. Eu acho que o Leonardo Atush, ele está utilizando a posição que ele tem dentro da esquerda para proteger o Lula. Porque
a não demissão ou a demissão do Lupe não passa por pressão nem nada, não é a oposição que articulou. É uma parceria do Lula junto com a Globo e seus aliados para tentar abafar o escândalo. O Lupe saiu, inclusive foi colocado número 2. Então o Leonardo Atushi está vendendo essa história que é para quê? Para tentar acalmar os ânimos dos ciristas, né? Fala assim, olha, não é o Lula que está sabotando o Ciro Gomes. Não é o Lula. Gente, vocês têm que entender uma coisa, vocês querem que o Ciro Gomes seja candidato, mas isso, na verdade, não vai ajudar o Ciro nem a nós, a esquerda. Isso vai ajudar a oposição, isso vai ajudar o establishment brasileiro. Ontem, o Atushi com o Ruizão deixou isso claro. Falando basicamente no final do dia o seguinte, ó. Olha, se não apoia o Lula, o fascismo volta. E ele cita essa questão do Ciro Gomes. O próprio Atushi cita. Eu não fiz nenhum recorte, mas quem quiser lá ver o vídeo na íntegra, tá lá uns 50 e poucos minutos de bate-papo, acho que 1h01 ontem, ele com o Ruizão. E o Atushi fala, né, o Ciro Gomes aí vai atrapalhar o Lula em 2026. É isso. Isso é o que se tornou a esquerda. Tem que sabotar os seus próprios aliados. O Flávio Lúcio Vieira é um professor da Federal da Paraíba e ele é apoiador do Ciro Gomes assumido. Aí ele coloca ali uma postagem da Folha de São Paulo, né? Carlos Lupe, muita safadeza. Aí ele fala assim, ó, Faria Lima já decidiu que quer Carlos Lupe fora do governo. E todo mundo sabe que Lula ainda não o demitiu porque teme que seu plano para impedir a candidatura de Ciro Gomes pelo PDT vá por água abaixo. Eu só espero que Lupe não envergonhe ainda mais a história do Brizola se agarrando ao cargo a todo custo. Sobretudo, não entregue a Lula a cabeça de Ciro Gomes na bandeja de prata. Quando tudo era mato, né? Eu acho que no primeiro dia do escândalo, vai vir 24, acho que é dia 24, ou foi dia 23 de abril, eu tuitei isso. Eu falei, o Lupe não cai por causa do Ciro Gomes. Essa manchete agora pra mim, eu acho que é caso encerrado. Caso encerrado. Caso encerrado. Empresário e atuação contra candidatura de Ciro Gomes. Quem é o novo ministro da Previdência? Secretário Executivo, número 2 da pasta. Do próprio PDT, escolhido a dedo. Já um opositor do Ciro Gomes. Lula precisa ser blindado. Já tá impossível levar 2026. Ainda cair, assim, sendo humilhado pela própria esquerda, aí é demais. Aí é demais pro painho. Enfim, né? O Volney trabalhou contra a candidatura do Ciro Gomes à presidência e defendeu apoio, ainda em primeiro turno, ao presidente Lula. Aí tá lá, ó o Ciro Gomes lá chorando. E ali o perfil, né, trabalhistas, você vê ali a bandeirinha, né, Brasil e Palestina, um apoiador do Ciro Gomes. Ciro Gomes comentou ontem no Twitter, no Instagram, né, olha lá o Ciro. Estou muito envergonhado. Isto é uma indignidade inexplicável. Ciro, indignidade, tá bom, me perdoa, sabe? Eu tô aqui olhando de fora. É a forma como tu se porta. Tu é um lacrador na maior parte do tempo. Beleza, tu vai... Tenta abordar uns temas aí, trazer algumas ideias, né, de reindustrialização do Brasil, isso. Então as coisas já estão interessantes. Agora, diversos temas que acontecem no Brasil, dia sim, dia também, tu fecha os olhos, ou tu entra aí com um relativismo absurdo, que qualquer pessoa que acompanha o caso de perto olha pra tu e fala, pô, Ciro, tá sendo desonesto, sabe? Envergonhado, Ciro, eu fico quando eu vejo o teu silêncio em relação ao 8 de janeiro. Isso é, sabe, inexplicável. Como é que tu quer ser um líder, Ciro? Um líder da nação. Continuando esse papo aí de golpismo. Mas não é lugar nenhum, irmão. Isso aqui ninguém, né? Tu tá lá ó, chorando, né? Volney assume comando do Ministério da Previdência Social. Esse é o teu partido, irmão. Tu colocou teu nome lá atrás várias vezes para ser presidente da República. Tu não consegue colocar a mínima ordem no galinheiro. No galinheiro do partido. Como é que tu quer comandar o Brasil, Ciro? Me perdoe aí os ciristas, né? Se tiver. Tá entendendo, gente? Assim, dando uma real aqui pra vocês. Dando uma real pra vocês. Porque os ciristas muitas vezes gostam de reclamar dos bolsonaristas. Eu gosto de acompanhar as críticas pra entender, né? Porque determinados grupos não gostam da direita. Eu vejo que os ciristas, às vezes, vários deles são até honestos nas suas críticas. Tem insatisfações que eles tá lá no papel deles, tem insatisfações. Só que vocês botam assim a situação como se tudo fosse uma grande má vontade e uma safadeza de Bolsonaro. Mas o tempo passou. E aí os ciristas não entendem.
Como é o nome que você sabe? Macaco Tião. Eles gostam de chamar você de Macaco Tião. O Macaco Tião, o Bolsonaro, passado esse tempo, burro que não sabe de nada, né, nunca leu um livro. Cara, o cara deixou aí um movimento, um espaço. Do jeitinho dele lá, junto com a turma, o Carlos. Uns RT aqui, a colar. A própria coisa assim foi criando lá atrás, depois meio que ganhou vida própria. Tá aí um movimento, tá aqui nós, né, os militantes de rede social, jornalista, influenciador, vários assim que você até respira pra falar deles, mas tudo bem, criou algo. Montou lá uma bancada de 70 deputados federais, botou lá os governadores, que não é aquilo tudo, mas melhor do que nada. Um senador também não é aquilo mais melhor do que nada. E tá crescendo, deixou algo. Mas tá aí agora, né? Tu devia ter vergonha, Ciro. Me perdoa aí, Ciris aí. O que vocês construíram, vocês não construíram nada. Um cara que pontuou 10% nas pesquisas. Um cara que pontuou 10% nas pesquisas, qual é a bancada do Ciro Gomes no Congresso? Não tem. Como é que tu pode ter 10% dos votos nacionais e não ter uma bancada pra chamar de tua? É uma visão tão aprofundada sobre temas complexos, até física quântica o Ciro Gomes quer discutir, mas não consegue eleger uma bancada de deputado federal. Assim, é de uma inocência pueril. É de uma inocência pueril. Não consigo ver como é que o Ciro Gomes vai conseguir, né? Sair das cordas. No máximo aí, sei lá, discute alguém com o Centrão, tenta trazer lá o apoio do Centrão pra, sei lá, que o Brasil continuar tudo do mesmo jeito. Aí vem a dona Eliane Cantanhede. Anistia para 8 de janeiro e CPI do INSS andam juntas a favor de Bolsonaro e contra Lula. Os ventos no Congresso sopram contra Lula e a favor não exatamente de Jair Bolsonaro, mas do bolsonarismo, que atrai o poderoso Centrão e impõe derrotas ardidas para o governo. 2 exemplos. Anistia 8 de janeiro, para levar o próprio Bolsonaro. Para levar o próprio Bolsonaro. E a CPI do INSS, que mira um roubo de bilhões de reais de aposentados e pensionistas numa combinação devastadora. Os 2 projetos já têm assinaturas suficientes para deslancharem. Anistia e CPI andam juntas e com fôlego, pressionando o Gumoto Davi Alcolumbre, desafiando Lula e preocupando o Supremo. Aí eu não entendi. Por que a CPI do INSS preocupa o Supremo? É porque Lula é o candidato do Supremo? É isso? Aí o Supremo não quer que Lula perca em 26? Estranho, né? E eu realmente achei estranho, porque a Eliane Cantanhede é aquela jornalista que recebe, né, o WhatsApp de ministro do Supremo para ler ao vivo na Globo News. O Supremo tá preocupado com a CPI do INSS. Melhor dar uma canetada e dizer que é inconstitucional. Melhor resolver logo. E mais, ao expor a corrupção, a anistia foi feita sob encomenda para Bolsonaro e a CPI é um torpedo voltado para Lula. CPIs são contra governos, imobilizam Câmara e Senado, travam pautas como atuais pacotes de imposto de renda e segurança. No governo Bolsonaro vocês queriam CPI e batiam palma, agora tá aí, toda preocupadinha. E mais, ao expor a corrupção do INSS, olha só, eu nem tinha me tocado nisso, obrigado Cantanhede. Ao expor a corrupção no INSS, a CPI, se for criada, vai dividir holofotes da mídia, das redes sociais e da sociedade com o julgamento de Bolsonaro. Bolsonaro no banco dos réus por um golpe que não aconteceu, das golpistas que usaram um batom. Lula, né, o seu governo encarando uma CPI de roubo de aposentado. Realmente, vai ser lindo de ver isso daí. Vai ser lindo de ver. Não, quem que não vai fazer aquelas montagens, né? Manchete do dia do julgamento de Bolsonaro, manchete do dia da CPI do Lula. Oh, meu Deus! Não me deixa sonhar. Tá me deixando sonhar. Até quando Alcolumbre e o Gumota vão matar no peito para defender o Lula? Eles se comprometeram com a governabilidade e desfrutaram do avião presidencial para o Japão. A despesa do Papa no Vaticano. Mas tem limites. São pragmáticos e sabem como ninguém para onde os ventos sopram a 1 ano e meio da sucessão presidencial. Uma foto diz muito sobre a fragilidade do governo Lula no Congresso, em sintonia com a queda de popularidade de Lula, a do lançamento da federação partidária entre o PP e a União Brasil. O partido de centro-direita, né? A União Progressista. Sem direita. No lançamento não havia um único petista ou representante do Planalto. Mas compareceram Valdemar Sóstenes, né, do PL, né, que capitaneava a anistia do 8 de janeiro e a CPI. O principal desafio de Lula é o Congresso, com a sensação de que ele entrou
na guerra sem armas e tropas, cercado de inimigos, contando com aliados cuja lealdade frágil na origem pode esfarelar com os ventos de 26, que hoje mostram um bolsonarismo vivo e articulado e o lulismo fraco e desnorteado, a ponto de Lula, com todo o seu histórico de líder sindical, ficar trancado no Alvorada em pleno 1º de maio. O líder histórico do sindicato está trancado, escondido em casa, com a Janja. Ah, Lula. Aí, gente, para e pensa, sem piada. Olha o governo Bolsonaro. Todo mundo jogando contra. Com o Fica em Casa. Com as fake news contra o governo Bolsonaro. Todo o golpismo contra o governo Bolsonaro. Bolsonaro conseguiu trabalhar mais do que Lula. Lula com tudo jogando a favor, até forças internacionais. Sendo um vassalo do Biden. O cara não consegue fazer nada. Tu já imaginou o Brasil? A boa vontade do establishment brasileiro para resolver esse país, se eles tivessem boa vontade? Enfim, né? Essa gente aí, quando bater as botas, não vai passar frio. Aqui eu já comentei, né? Aí, oposição avalia recorrer ao Supremo por CPMI do INSS. Se a galera não quiser pautar, né? Aquela coisa de que adianta, né? O Supremo não vai pautar, não vai obrigar, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum que o Supremo vai obrigar a pautar CPMI. Mas de jeito nenhum. Contra o Lula, mas nada, né? Você recorre pra falar aqui, ó. Mais uma vez o Supremo protege Lula. Tá no papel. Só que calma também. Calma. Ainda não tem assinaturas para a CPMI. E por que CPMI e não CPI? Vamos lá. A oposição já tem as assinaturas da CPI. Está protocolado. Mas tem um plano B. O plano B é a CPMI. A CPMI reúne as duas casas legislativas e, com isso, você pode contornar a fila de requerimentos. Porque tem um limite de CPI que pode ser colocado para funcionar ao mesmo tempo. Tá ali, ó. Para driblar essa fila, caso o Gumota não dê prioridade à CPI do INSS, seria a instalação de uma comissão mista com deputados e senadores. Aí na Câmara, a missão está com a deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, e no Senado está com a Damares. O risco para Lula de novos escândalos no INSS. A instalação de uma CPI parece mais provável diante de novas informações sobre a extensão do escândalo. Mas até então a imprensa não está pedindo CPI. Aqui então é só, não, olha... Parece que vai, viu? Mas calma que a imprensa vai pedir. A gente vai chegar lá. A CPI da corrupção no INSS já está nas ruas do país, antes mesmo de ser aprovada pelo Congresso. A queda do ministro da Previdência, o Lupe, não livra o governo Lula do risco de um confronto direto com a oposição numa CPI. A instalação da comissão parece mais provável de acontecer diante de novas informações sobre a extensão do escândalo e a omissão de Lupe e do governo. A estratégia petista para convencer de que o governo Lula, que investigou e escancarou o problema, não colou até agora. A estratégia da Globo, né? Lula precisa mostrar que vai agir. O presidente não pode correr o risco de se deparar com outros escândalos em série no INSS e com outros benefícios. Ele sacrifica o aliado Lupe e tenta administrar o risco PDT nas próximas eleições. Se Lupe sair muito mordido da crise, o PDT pode decidir lançar o pedetista Ciro Gomes nas eleições de 26 e tirar votos preciosos de Lula, jogando a reeleição dele para baixo. Ciro pontua nas últimas pesquisas em torno de 10%. O PDT é de Lupe hoje, né? O PDT é de Lupe, hoje licenciado da presidência. Aí a turma da Globo, né, muito preocupada. Siglas da base dão quase metade das assinaturas por CPI do INSS e expõem problemas do governo em votações no Congresso. Coitado do governo. A Globo está sempre preocupada com o governo. A Globo nunca está preocupada com o país, com o povo. É sempre com o coitado do Lula. Um homem santo. Aí vamos lá. Aqui podemos falar que é a imprensa. Porque não é um jornalista. Não é alguém dando opinião. Aqui é realmente a imprensa. Em nome do Estado de São Paulo. O jornal mais golpista deste país. Mais do que a Globo. Ministro cai, mas CPI ainda é necessária. Já deixou claro na manchete. É necessário. Pronto, o Estadão. Vejam só, cobrando a CPI. Eu tô começando a gostar. Agora vai.
Como costuma fazer em toda a crise, Lula procrastinou na expectativa de que o escândalo esfriasse por conta própria, mas a negligência de Lupe, que já havia sido alertado do problema, deixou o governo exposto e sem respostas a dar a um público especialmente vulnerável, como é o caso de aposentados e pensionistas. Para piorar, a oposição não teve dificuldade para conseguir as 171 assinaturas necessárias para protocolar um requerimento com vistas a criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o esquema. A decisão sobre a instalação da comissão cabe a Hugo Mota, que poderá optar por priorizá-la ou deixá-la no fim de uma lista de 12 pedidos apresentados anteriormente. Tem 12 na fila. Então, por isso que tem, né, o plano B, que é a CPMI. A demissão de Lupe parece uma tentativa de esvaziar o apelo da CPI do INSS. Para este jornal, no entanto, o tamanho da rapina mais que justifica a instalação da CPI. CPIs muitas vezes não dão em nada, mas podem abalar qualquer governo. A do Fica em Casa, por exemplo, a do Circo, recomendou inicialmente 78 pessoas das empresas. Embora a PGR não tenha aberto inquérito sobre os casos, a comissão foi exitosa ao expor a má gestão de Bolsonaro ao longo do Fica em Casa e certamente lhe custou votos na eleição de 22, né? Vocês realmente foram exitosos. A Raquel Landim confessa que vocês abafaram o escândalo do Carlos Gabas, do consórcio Nordeste, dos respiradores, por conta do negacionismo de Bolsonaro. Não podia comentar para não dar razão a Bolsonaro. Tudo o que o enfraquecido executivo não precisava neste momento era de um escândalo. O governo aparentemente havia conseguido interromper a queda da popularidade de Lula, mas se ainda não está claro qual o impacto o escândalo do INSS terá sobre a imagem do governo, é certeza que haverá algum. Imagine a próxima pesquisa. Eu sei que dia, né? Eu quero ver. Se me falarem que o governo Lula não derreteu 1% que seja, eu vou achar que tem algo estranho, viu? A prioridade agora será lidar com o escândalo, cujos desdobramentos eventualmente podem ameaçar a reeleição de Lula. E os próximos passos vão depender menos da capacidade de articulação da oposição na Câmara do que a capacidade do Executivo de dar satisfações à sociedade. E nisso até agora o governo foi muito mal. Em vez de demonstrar ser implacável com os desvios, entregou apenas as cabeças do então presidente do INSS, Alexandre Tefano, de parte da diretoria do órgão e tentou poupar Lupe. Não funcionou. Alegou que foi sob a presidência de Lula que a investigação começou, mas não convenceu ninguém. A atitude soou, no mínimo, como omissão. Para piorar, uma das entidades envolvidas na investigação, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Sindinap, mantém Frei Chico, irmão de Lula, em cargo de direção. O Sindinap multiplicou suas receitas de 23 milhões em 2020 para 154 milhões no ano passado, fora a dispensa da biometria, né? Gerir o sistema previdenciário, mais que operacionalizar o pagamento dos benefícios, inclui a defesa dos direitos dos beneficiários, sobretudo daqueles em condições de vulnerabilidade, como idosos com doenças graves, indígenas de comunidades isoladas e pessoas com deficiência que tampouco foram poupadas. Tantas perguntas sem resposta apenas fortalecem a urgência da instalação da CPI. É urgente a CPI do roubo dos aposentados. Essa CPI tem um ponto também. Ela não é boa pro Centrão. Aí você se pergunta, mas por que não é boa pro Centrão? Por que essa CPI não é boa pro Centrão? Por quê, gente? Não é porque o Centrão tem cargo do INSS. Essa CPI não é boa pro Centrão. E talvez os caras que assinaram são os orelha seca, mas os caciques do Centrão não querem a CPI como essa. Vocês acham que no eventual desgaste pro governo Lula, quem vocês acham que vai aparecer para ganhar holofotes? Vai ser Ciro Nogueira? Ronaldo Caiado? Ratinho Júnior? Um bolsonarista louco, maluco, que fica aí lacrando na internet? Uma CPI como essa, ela tende a fortalecer ainda mais a posição dos chamados bolsonaristas. E o plano da turma tá claro. Mantém Bolsonaro de fora, joga contra, trabalha no limite para mostrar que Bolsonaro vai estar errando se ele indicar
um filho, a esposa, né? Uma pessoa ligada a ele, não. Ele tem que abraçar algum dos governadores democráticos. Os governadores democráticos, só os democráticos. Só pode ser se for os democráticos. E aí uma CPI como essa começa a enfraquecer tanto o governo que cada vez fica mais fácil para um bolsonarista ser eleito. E não é isso que o Centrão quer. Lula tem que estar forte o suficiente para algum bolsonarista com alguma, sei lá, por critérios de rejeição, a turma fala, não, cara, você tem muita rejeição, o Lula ainda é um cara forte. Se o Lula não for um cara mais forte, e aí? E aí? Vai fazer o quê? Fazer o quê? Então o Centrão não quer essa CPI. Não vai achando que isso não vai entrar na matemática. Quem manda no Centrão, o União Progressista, não quer essa CPI. Não quer essa CPI. Vai até tuitar na rede social, vão segurar no limite, a não ser que realmente assim, a pressão na sociedade fique muito grande, mas tenha certeza que tem muita gente no Centrão que não quer essa CPI. Dando uma pausa no INSS para falar de outros escândalos, porque sim, temos outros escândalos. E da mesma forma que a CPI do Fica em Casa, ela foi ampliando seu escopo, ampliando. Nunca se sabe, né? Se é uma CPI como essa, também não vai ampliar o escopo, começar a trazer outros casos para dentro que pode ter algum tipo de relação. Você vê aqui, né? Negócios caseiros. Os suspeitos contratos do governo Lula com organismos internacionais. Começa com a CPI do INSS, depois... Lula. Contrato sem licitação. Tinha que ser do Hugo Marques essa matéria, viu? Veja só. Essa matéria é sensacional. Em março do ano passado, Lula assinou um decreto autorizando organismos internacionais a participar da preparação de 3 grandes eventos que o Brasil vai sediar. Organismos internacionais. Será que eles realmente são internacionais? É a primeira pergunta que eu deixo para vocês. E você vê, né, a boa vontade com Lula, um patriota, ajudando os gringos, enfim, ajudar a organizar a COP30, o G20 e a cúpula dos BRICS. O mesmo decreto que Lula assinou aumentou de 5% para 10% a taxa de administração que as entidades podem receber pelo serviço e ainda permitiu que elas terceirizem algumas tarefas. Então, assim, o Lula ainda assinou um decreto para as entidades poderem ganhar um pouco mais de dinheiro. Esse arcabouço teria o objetivo de driblar a burocracia, economizar tempo e reduzir custos. As boas intenções, no entanto, têm apontado na direção certa. Como não há necessidade de licitação, cabe ao governo escolher as entidades capacitadas para realizar o trabalho e, é o que parece, elas vêm sendo selecionadas de acordo com critérios bastante objetivos. Esse final aqui, o Hugo Marques está sendo bem irônico. O Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, o da Marina, contratou recentemente a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, para organizar a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, uma reunião preparatória para a COP30. Tá vendo? Apesar do nome pomposo, pouco se sabe sobre essa organização internacional. Nome bonito. Nunca ouvi falar dessa organização. Recebeu 15 milhões de reais para promover o encontro que será realizado em Brasília na próxima semana. O site da entidade informa que ela desenvolve atividades de docência de pós-graduação e outras modalidades de cooperação no campo do desenvolvimento econômico, social, integração da América Latina, do Caribe. Parece algo importante, né? Embora amplo demais. Aí veja. Quem é que responde pela Flaxo em Brasília? Quem é? Rita Gomes do Nascimento, que tem um sobrenome, nome de guerra. Rita Potiguara. Quem é Potiguara? Uma militante de causas indígenas, professora lotada na Secretaria de Educação do Ceará e próxima ao Camilo Santana. Olha só. Peraí. Ela é professora lotada, tá, beleza, né? Mas aí pode ser concurso. Educação do Ceará, próxima ao Camilo Santana. Nas redes sociais, Potiguara, né, dela, tem muitas postagens simpáticas ao Lula e ao governo, tá? Só porque ela tá na frente da Flaxo, 15 milhões, sem licitação, e faz postagem no Lula, só por isso não tem critério técnico e objetivo? Calma. A sede da Flaxo, essa grande entidade internacional, esse grande organismo internacional, a sede, funciona numa pequena sala, no primeiro andar, da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. O que é estranho, né?
Por quê? Porque a ENAP é uma repartição pública ligada ao Ministério da Gestão. Ministério do Lula. A sede do organismo internacional de dispensa de licitação da Potiguara, apoiadora do Lula, fica dentro de uma repartição pública ligada ao Ministério do Lula. Mas calma que tem mais. Tem-se, portanto, uma entidade privada que presta serviço ao governo e funciona dentro de uma instalação do governo como se fosse um órgão de governo. Aí a Veja foi lá. A Veja não, o Hugo Marques foi lá 2 vezes. 2 vezes. Na primeira, não havia qualquer referência de que lá funcionava o organismo internacional. Aí o Hugo Marques deve ter ido, foi lá na recepção, sou aqui da Veja, vim atrás da Potiguara, da Flaxo. E aí? Cadê eles? Cadê? Aí ninguém sabia. Depois, ele voltou. Aí, botaram um adesivo na porta com a identidade. Falou, ganhou teu adesivo, ó. A empresa foi lá, não tinha nada, ganhou um adesivo. Agora um grande organismo internacional organizando coisas importantíssimas. Lula até aumentou, né? Quanto pode ganhar de dinheiro. Não, agora tem um adesivo. A manutenção da sede administrativa da Flaxo Brasil nas dependências da ENAP se fundamenta na proposição de que ambas as partes reconhecem os mútuos benefícios da conjugação de esforços para a promoção do ensino e pesquisa. Informou por meio de nota a direção da escola. Baita organismo, né? Tá aqui no cafundó do jegue aqui, escondido. Não tá escondido aqui dentro da salinha, porque é bom. A Flaxo foi autorizada a ocupar o espaço em 2015, durante o governo Dilma. Em fevereiro passado, Potiguara foi nomeada por Camilo Santana para ocupar uma vaga no Conselho Superior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação que define, entre outras coisas, a concessão de bolsas de estudo no exterior. Assim, a professora ocupa um cargo no governo, ao mesmo tempo comanda uma entidade que presta serviços em caráter privado ao próprio governo e que a sede dessa entidade está em uma repartição pública debaixo de um órgão do governo. É o que em Brasília se costuma chamar de comportamento anfíbio. O Ministério do Meio Ambiente informou que a contratação da Flaxo atendeu aos requisitos estabelecidos no decreto assinado pelo Lula. Técnico, 100% técnico. 100%, do início até o fim. O Estado Democrático de Direito. Mas calma. Por ser uma organização internacional, a Flaxo não está sujeita à fiscalização de órgãos como o TCU. É uma blindagem que poupa essas entidades de dar maiores explicações sobre detalhes que podem ser espinhosos. Lula! Ô Lula! Que história é essa, Lula? No início de abril, deputados encaminharam ao TCU um pedido que investigasse a OEI. Que a OEI está cuidando aí de várias coisas, entre elas a COP30. A OEI, contratada por 478 milhões de reais para organizar a COP30, Janja é uma das coordenadoras da OEI. Mas não é apenas isso que chama a atenção. Dias após a assinatura do decreto do Lula sobre organizações internacionais, Lula teve a reunião com Leonardo Barchini, então diretor da OEI. Lula assina o decreto, aí se encontra com o diretor da OEI. Depois disso, ele foi nomeado secretário executivo do Ministério da Educação. Na sequência, a entidade formalizou a parceria milionária com o governo. Procurado, o agora ex-diretor da OEI esclareceu que Janja atua na entidade desde 2023 e que ele ainda não havia tomado posse no cargo público quando o contrato foi assinado. Portanto, não há qualquer conflito de interesses. Agora tem um detalhe curioso. Na condição de secretário executivo do MEC, foi o Barchini quem empossou Rita Potiguara como conselheira no ministério. São simples coincidências. Flaxo é grandes entidades internacionais. Não questione, não questione, não questione. É técnico, é 100% técnico. 100% técnico. Mas sempre, tudo no Brasil é muito técnico, gente. Técnico. Esse é o governo Lula. Este é o governo Lula. Mas tem mais. Meu Deus!
Eu vou dar play pra ela poder explicar o esquema, né? Essa menina é meio atrapalhadinha. Eu vejo que tá meio longo. Eu acho que dá até pra acelerar a voz dela. Botar no e-mail. Ela é meio atrapalhadinha. Vai lá, Binha. Fraudes relacionadas a empréstimos consignados acontecem há ainda mais tempo que as fraudes relacionadas a mensalidades associativas, de acordo com os advogados previdenciários com quem eu conversei, e eles ressaltaram que, infelizmente, também é uma modalidade muito comum. Além dos descontos não autorizados do sindicato, tem outro escândalo. Fraudes e empréstimos consignados. No INSS, do Lula. Como você disse, Dani, no caso de empréstimo consignado de um beneficiário do INSS, o desconto vem ali direto na folha de pagamento, da aposentadoria, da pensão que ele tem. Desculpe. E aí esse golpe acontece de duas formas. A primeira delas é quando as correspondentes financeiras, que são quem? O elo entre cliente e banco, é quem oferece o empréstimo consignado. Os atendentes dessas correspondentes financeiras induzem o idoso a assinar uma documentação que muitas vezes ele não entendeu bem ali o que significa, então realmente se aproveitam da condição da pessoa idosa. E quando eles não conseguem, que são os outros casos, aí sim há uma fraude direta, eles forjam supostas autorizações que essas pessoas teriam dado para esses descontos. E eu vou trazer aqui um caso muito triste que ilustra isso, que é o do seu Joventino Francisco. Ele é aposentado e ele recebeu uma ligação de uma pessoa oferecendo um cartão de crédito em nome da empresa Royal Credit, que é uma dessas correspondentes bancárias. Ele disse que não queria o cartão de crédito. Cerca de meia hora depois, gente, essa atendente apareceu na porta da casa dele, acompanhada de outro atendente dessa mesma empresa, pediu para entrar, para tomar um cafezinho e acabou convencendo o seu Joventino e a esposa deles a aceitarem esse cartão de crédito. Um detalhe importante é que isso aconteceu em junho de 2021, no meio da pandemia de Covid-19. Antes dela ir embora, ela ainda pediu uma foto do seu Juventino, dizendo para ele que era para fazer propaganda da empresa. Ele topou tirar a foto ali. Para surpresa dele, alguns dias depois, quase 20 mil reais caíram na conta dele. Com a ajuda da filha do genro, ele descobriu que era de um empréstimo consignado dessa Royal Credit, o que ele nunca pediu. Ele disse que ele só topou receber um cartão de crédito. Ontem eu conversei com ele e também com o genro dele. A gente vai exibir para vocês um trechinho dessa história do que eles nos contaram. Primeiro foi a ligação telefônica oferecendo o cartão, e por mais tentativa de dizer que não quero, depois de 30, 40 minutos, mais ou menos do nada, toca a campainha, bate no portão, chega a própria pessoa que ligou, credenciada, com crachá, com acompanhante, com carro, tudo, credenciados, mostraram as credenciais, todos que nós temos fotos, pediram para entrar na residência, bateram papo, tomaram água, tomaram cafezinho, e aí envolveram eles, dois idosos. Aí falou, tira uma foto aqui que é para... Você pode ser até um garoto propaganda do banco, que lá tal. Que na verdade, essa foto, depois que a gente analisou toda a situação, deu a entender que ela, por insistir e querer que ele pegasse o cartão, na verdade, não era uma foto. Nós deduzimos que ela estava fazendo um acesso biométrico, tirando a biometria dele. Todo mês vem descontando um assalariado, né? Aposentado assalariado vem descontando menos de R$500, que faz uma falta danada na sobrevivência da família, que os dois são aposentados. Já imaginou se começar a cavar todos esses escândalos do INSS? Ah, meu Deus, essa CPI sai do papel, viu? Se essa CPI sai do papel. Enfim. Tem tanta coisa também que aconteceu que eu nem quero colocar aqui no meio da confusão. Tipo, vou falar, né? Vou só adiantar uma coisinha, né? Nossos amigos da JBS foram no Banco Central se encontrar com Galípolo. Qual o assunto? Banco Master. E a CPI do Banco Master subiu no telhado. A gente tem que falar sobre isso. Em breve. Tomara que tem que falar amanhã, né? Tomara que o Lula não apronte muito. Lula, me dá um tempinho aí, né? Me dá um dia de folga, Lula. Pra gente voltar de falar de tudo de novo. Amanhã eu espero que tenha que comentar sobre isso e muito mais. Só um dos assuntos engraçados que tá acontecendo no Brasil. Enfim, gente. Vou mandar os vídeos que eu dei play no Telegram. Se você quiser ver com mais calma, mandar pra alguém, né? O link tá sempre na descrição. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais... se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpen.com/br. Vejo vocês amanhã, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!